No estado do Rio de Janeiro, também uma situação terrível. 8 pessoas morreram exatamente por causa dos temporais. Moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, fizeram até um protesto hoje de manhã, chegaram a fechar a rodovia Rio-Magé por causa da situação provocada pelas enchentes frequentes na região. É gente que está revoltada. A interdição durou cerca de 4 horas. Nos últimos dias, no estado do Rio, mais de 800 pessoas tiveram que sair de casa. Em Petrópolis, você vê aí na região serrana, desde quinta-feira foram registrados 527 deslizamentos de terra. Em Bom Jesus do Itabapoana, cerca de 20 mil pessoas foram afetadas. E a Marinha do Brasil mandou fuzileiros navais para ajudar com transporte terrestre, com ajuda humanitária também aí para essas regiões mais afetadas. É isso, tem que ter uma força-tarefa agora de fato, juntando cidade, estado, governo federal, população civil, né? Enfim, os militares, tudo que for possível fazer para aliviar o sufoco, esse perrengue todo que o povo está passando. Tem um QR Code agora aí na sua tela, ó, tá vendo? Que leva você ao site para quem doar. E esse site reúne organizações que apoiam as vítimas das chuvas e também outras instituições ligadas a ações de solidariedade. E você também pode digitar o endereço na internet para quem doar.com.br. Você sabe muito bem que no momento de dor, de sofrimento, de desamparo, de desespero, um pouquinho, né, que você fizer, que a gente fizer, já faz toda a diferença. Então, quem puder ajudar, por favor, ajude. A gente sabe também que o povo já tem o hábito de ajudar bastante o povo, né? Então, as pessoas precisam do máximo aí de acolhimento e de colaboração num momento tão difícil como esse. Subiu para 27 o número de mortes por causa da chuva intensa na região sudeste do Brasil. No Rio e no Espírito Santo, mais de 8.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, foram obrigadas a sair de casa. No Espírito Santo, já chega a 19 o número de mortos. Vamos então bater um papo ao vivo com o repórter Aurélio Freitas. O Aurélio está em Mimoso do Sul. Aurélio, obrigado pela sua participação, boa tarde. Eu sei que essa é uma das cidades, né, mais afetadas aí do estado. Estou vendo uma movimentação grande atrás de você, muito entulho, muito lixo, a rua coberta de lama. Traz para a gente, por favor, uma radiografia, uma fotografia de como é que está a situação por aí, a população da cidade, enfim. Atualiza para a gente, por favor, e bem-vindo. Oi, Tralli, muito obrigado. Boa tarde para você e todo mundo que nos acompanha. A situação é de uma verdadeira tragédia aqui no sul do estado. Mimoso do Sul, a cidade que nós estamos, é a cidade mais atingida pelas chuvas do último final de semana. 17 pessoas morreram. A gente está aqui na parte central da cidade, no bairro que dá acesso ao resto da cidade. E a cena é essa, de total e completa destruição. Carros foram arrastados pela enxurrada. O nível da água do rio Muqui, ele subiu cerca de 7 metros. A Piacá, também cidade aqui do sul do Espírito Santo, registrou 2 mortes. 6 pessoas estão desaparecidas aqui em Mimoso do Sul. A energia elétrica da cidade, Tralli, já voltou, mas a água só deve ser restabelecida na parte baixa da cidade no fim do dia e na parte alta só no final de semana. Roupas, eletrodomésticos, móveis e até carros, como eu disse, foram arrastados. Exército e Marinha estão na cidade reforçando os atendimentos às vítimas. Aqui no estado, segundo a Defesa Civil, são 7.287 desalojados e 411 desabrigados. Nessa tragédia toda, a gente vê muitas cenas tristes e desesperadoras. Uma delas mostra alimentos amontoados em meio à sujeira e à lama pelas ruas. Algumas pessoas, inclusive, foram recolher esses alimentos, um gesto de desespero de famílias que perderam absolutamente tudo por aqui. Na pequena cidade de Mimoso do Sul, por todos os lados, a lama e destruição. Os moradores tentam se recuperar do trauma, do luto e do prejuízo. Eu perdi quase tudo dentro de casa,
E eu vim aqui na rua, né? Aí eles estavam tirando os móveis da loja. Aí o que deu para aproveitar, eles me deram. Aqui nessa casa, próxima ao rio, a gente consegue ter noção da destruição. Aqui moram a mãe e 3 crianças pequenas. Por sorte, elas não estavam no momento do temporal. E aqui, olha só, tudo foi perdido. Móveis, eletrodomésticos, roupas. E aqui dentro da casa, uma cena também que chama muito a atenção. Olha só onde a geladeira foi parar. No teto, praticamente. E lá na cozinha, a caixa d'água caiu da parte de cima. Os bombeiros ainda procuram por moradores que estão desaparecidos. Pessoas que podem ter sido levadas pela água, tá certo? Então, só o tempo é que vai nos dizer, de fato, o paradeiro dessas pessoas. Se de fato elas perderam a vida, se não perderam, né? Se vão ser encontradas. Então, a gente precisa de continuar trabalhando. Mimoso do Sul concentra o maior número de mortos por causa da chuva. Entre as vítimas estão 5 pessoas com deficiência que moravam nesta casa de acolhimento. Os outros moradores foram resgatados de helicóptero. Peritos de Vitória foram para Mimoso para ajudar na identificação dos corpos que estão em uma capela mortuária do município. Eu perdi o meu chefe, que era meu amigo, e a minha amiga, que era minha companheira de trabalho. Muito triste, muito triste. No município de Apiacá, uma aposentada de 87 anos não conseguiu escapar da enchente e morreu afogada dentro do quarto. O aposentado José Ricardo Queiroz, de 64 anos, teve um infarto e morreu logo depois de salvar uma tia. A enxurrada destruiu lojas, casas e arrastou carros. Mais da metade dos moradores da cidade teve que sair de casa. Perdemos tudo, pode observar aos lados, não sobrou nada para contar histórias. Só um momento de tirar minha filha, minha esposa e sair de casa. Eu perdi tudo, eu não tenho uma roupa para usar, eu não tenho nada dentro da minha casa. Eu nunca vi uma tragédia igual essa. Tristeza, né? Nós somos aqui todos solidários ao sofrimento dessas pessoas, né? Especialmente essas famílias que perderam parentes. Porque é isso, né? Você perde tudo em casa, dá um jeito de reconstruir em algum momento, né? Agora, quando você perde alguém querido, né? Alguém que estava com você ali, né? Na sua casa, você sabe o desespero que é, né? Esse trauma, essa dor, tudo isso é muito difícil de superar. Então, a gente pede, por favor, aí para que as autoridades façam o máximo possível por essa população tão sofrida que está precisando de ajuda. Eu falo agora do Daniel Alves. Pois é, ele deixou a cadeia agora há pouco na Espanha. Pagou aquela fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e meio de reais. Daniel Alves, você acompanhou aqui com a gente, foi condenado por estupro, né, envolvendo uma jovem e uma moça dentro de uma boate em Barcelona. E agora, portanto, depois de pagar essa fortuna aí de fiança, vai poder aguardar em liberdade provisória o julgamento do recurso contra a condenação de 4 anos e meio de prisão. Vamos ao vivo com o nosso correspondente, o Guilherme Pereira. O Guilherme está na Espanha e tem os detalhes, portanto, aí de como é que fica a situação agora do ex-jogador brasileiro e também de toda a revolta, né, Guilherme, que essa liberdade provisória, mediante essa fiança alta aí, tem provocado, especialmente entre as mulheres e também na sociedade espanhola e mundo afora. Bem-vindo e obrigado aqui pela sua presença. Tudo bem, Tralli? Um abraço para você e para todo mundo que está acompanhando o jornal hoje. Daniel Alves saiu da prisão agora há pouco. Ele passou 430 noites nesta prisão em Barcelona. Ele estava lá desde o dia 20 de janeiro de 2023. Daniel Alves saiu caminhando ao lado da advogada dele, Inês Guardiola. Esses protestos na porta da prisão são referentes a uma greve de funcionários do sistema penitenciário da Espanha. Eles pedem melhores condições de trabalho, não tem nada a ver com o Daniel Alves. Em seguida, o brasileiro entrou dentro de um carro e foi para casa. A fiança foi paga, segundo o jornal La Vanguardia da Espanha, com empréstimos não bancários. Vale lembrar que o Daniel Alves está com as contas bloqueadas no Brasil
e na Espanha por determinação da justiça dos dois países. Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por ter estuprado uma mulher em uma boate de Barcelona na noite do dia 30 de dezembro de 2022. Agora ele vai aguardar em liberdade provisória o recurso, a análise do recurso apresentado pela defesa logo depois da condenação em primeira instância. O caso ainda pode passar por mais 2 instâncias da justiça espanhola. Daniel Alves já entregou os 2 passaportes que tem, o brasileiro e o espanhol, como garantia de que não vai fugir da Espanha. Ele também vai ter que se apresentar todas as sextas-feiras ao tribunal que julgou o caso, além de manter uma distância de 1 quilômetro da vítima. Vale lembrar também que durante todo o processo de investigação, o Daniel Alves teve 4 pedidos de liberdade provisória como esse negados. Na época, o principal argumento foi o risco de fuga, mas agora 2 dos 3 juízes que julgaram o caso na primeira instância acreditam que esse risco de fuga diminuiu, porque a pena do Daniel Alves foi a mínima para esse crime, 4 anos e meio, bem menor do que a máxima, 12 anos. Tanto o Ministério Público da Espanha quanto a advogada da vítima já entraram com um recurso, já apresentaram um recurso contra essa liberdade provisória. Eles também já tinham entrado com um recurso contra a pena mínima. Todo esse processo vai durar bastante ainda, Trali. O Daniel poderia sair da prisão em janeiro, porque ele está em prisão, estava agora, né, em prisão provisória, e na Espanha a prisão provisória pode durar há 2 anos, apenas 2 anos, ou seja, em janeiro ele já iria sair. Muito provavelmente esse caso só vai ter continuidade depois de janeiro do ano que vem. Abraço para você. Obrigado, Guilherme, pelas suas informações ao vivo. E muita gente, né, se questiona em relação a esse pagamento de fiança, né? Muitos especialistas até no assunto defendendo que esse dinheiro, esse 1 milhão de euros, essa fortuna aí de 5 milhões e meio de reais, né, Guilherme? Obrigado pela presença. Isso seja investido na defesa, né? Na defesa contra as mulheres, nos casos de agressão contra a mulher, na prevenção de crimes contra a mulher, né? Muita gente diz que é o mínimo que devia ser feito com o dinheiro dessa fiança aí. Vou chamar a Jaqueline Brasil. Jaque, boa tarde, obrigado pela presença. Obrigada, boa tarde. Boa tarde para você que está aqui com a gente. Bom, Jaque, você semana passada cantou essa bola, né? Que infelizmente ia acontecer muita chuva aí, especialmente no sudeste do Brasil, com volumes bem acima do normal para essa época do ano. Eu te pergunto se tem possibilidade de novos temporais nessas regiões todas. Tralha, minha resposta é a seguinte: pode chover forte, sim, nessas áreas já atingidas pelos temporais, só que em menor quantidade e intensidade. Mesmo assim, como já choveu muito em algumas cidades do Sudeste, a gente viu aí, permanece a preocupação. Ainda pode chover forte, portanto, em quase todo o estado do Rio de Janeiro, com destaque para a região serrana e a região dos lagos, mesma previsão para o sul do Espírito Santo e o centro-sul de Minas Gerais. A previsão do CEMADEM é de risco moderado para alagamentos e deslizamentos nas áreas em amarelo, portanto, no Rio, Espírito Santo e em Minas Gerais. Como o solo está muito molhado, qualquer chuva pode contribuir para deixar a terra ainda mais molhada, pesada. E é exatamente nesse momento que essa camada aqui de cima acaba se desprendendo e deslizando, Tralho. É isso, né, Jaqueline? É por isso que quando vem alerta da Defesa Civil, a gente de fato aí tem que ficar muito atento para não acontecer o pior. Ô Jaque, pode chover forte também em alguma outra região? Sim, Trali. Além do Sudeste, o alerta então de previsão de chuva forte, vale para essas áreas aqui. Para um pedaço de Goiás, o sul de Goiás, o leste da Bahia e a divisa de Mato Grosso com Tocantins, Pará e seguindo até o Ceará. Tem uma engrenagem empenhada nesse processo de formação de chuva. O corredor de umidade, a ZECIT, zona de convergência intertropical, que manda o vento quente e úmido para áreas do norte e do nordeste. Essa umidade é canalizada para essa baixa pressão que está na altura do Rio de Janeiro e exatamente nesse trajeto que formam as nuvens de temporais. E como o Oceano Atlântico está mais quente do que o normal, quase 1 grau acima da média, esse calor extra
funciona como um combustível. A água evapora e potencializa, então, esses sistemas formadores de chuva ou então ajuda a fabricar outros, que é o caso de agora. Tem uma baixa pressão que eu mostrei na altura do Rio de Janeiro e vai dar origem a uma nova frente fria amanhã. Por isso, a previsão é que continue chovendo ao longo da semana, exatamente onde já choveu, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Minas Gerais. E isso preocupa muito, Tralho. Onde é que não chove, Jaque? Em duas áreas do nosso mapa, a gente mostra aqui para vocês, nas áreas em amarelo. Então, desde o interior da Paraíba, descendo até o norte de Minas Gerais e do centro-sul ali, mais sul de Mato Grosso do Sul, até o Rio Grande do Sul. Temperaturas agora à tarde, em abaixo dos 30 graus. Você que está em Curitiba está sentindo já um pouco de outono, talvez. 25 graus. Aqui em São Paulo, em Brasília, com 26 e 28 no Rio de Janeiro. Já em Boa Vista, 36 graus, 31 em Rio Branco, 33 para você que está em Natal e 30 graus. Manaus, Cuiabá, Recife e Porto Alegre. Olha, que voltou a esquentar em Porto Alegre, hein? A frente fria que passou pelo sul e sudeste provocando chuva e trouxe um ar frio, isso foi por pouco tempo. As tardes já voltam a ficar mais quentes, não só no sul, mas também parte do centro-oeste e do sudeste também. Eu vou trazendo todos os detalhes aí ao longo da semana, Tralho. Tá bom, Jaque, até porque essa é uma semana de Páscoa, né? Isso. Um feriado aí na sexta-feira. Toda uma programação, né? Super importante a gente ir acompanhando tudo que vai acontecer aí ao longo dos dias, tá bom? Até amanhã. Obrigado, se cuida e um ótimo começo Você de também. semana. Para todos, tchau, gente. Obrigado, Jaque. Os 3 suspeitos de terem planejado, ordenado a execução da Marielle Franco, do Anderson Gomes, estão presos de maneira preventiva na Penitenciária Federal de Brasília. É prisão preventiva por tempo indeterminado. E 2 deles devem ser transferidos para outras unidades. Vamos então até a capital federal entender tudo com a repórter Raquel Honorato, né, Raquel? Porque o Brasil foi sacudido ontem, domingo, com a prisão, né, desses 3 acusados de planejar, de ordenar o assassinato da Marielle Franco, uma investigação longa da Polícia Federal com a participação da Procuradoria-Geral da República. Boa tarde e bem-vinda, Raquel. Oi, Trali, boa tarde a você, boa tarde a todos. Os 3 suspeitos passaram a noite aqui no complexo da Papuda, em celas individuais de 6 metros quadrados cada, com paredes de concreto armado e também monitoramento 24 horas, tanto por agentes penitenciários quanto por um circuito de câmeras em tempo real. Chiquinho Brazão, deputado federal e vereador do Rio à época do crime, Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, que conduziu durante um tempo as investigações dos assassinatos, chegaram a Brasília ontem, pouco antes das 4 da tarde, desembarcaram um de cada vez do avião da Polícia Federal e chegaram aqui a Papuda às 5h22 da tarde. 2 deles devem ser transferidos para outras unidades de segurança máxima, porque a estratégia da Polícia Federal é separar os presos e essa transferência pode acontecer, segundo o Ministério da Justiça, a qualquer momento. O Brasil tem 5 penitenciárias federais de segurança máxima: Mossoró, no Rio Grande do Norte, Papuda, aqui em Brasília, Catanduvas, em Santa Catarina, Campo Grande e Porto Velho. Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa foram presos menos de uma semana depois do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, homologar a delação premiada de Rony Lessa, ex-policial que confessou o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Aí ontem, além dessas 3 prisões preventivas, a Polícia Federal também cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, recolheu documentos, celulares e computadores e agora todo esse material está sendo analisado pela Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Claro que a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão repercutiu no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados se prepara para votar essa prisão dele, uma eventual cassação de mandato, e hoje a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já confirmou as medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso na Corte.
O julgamento do plenário virtual começou hoje de madrugada. Os ministros registraram os votos no sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Já nas primeiras horas desta segunda, a turma formou maioria para referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que levou à prisão de 3 suspeitos de arquitetar e ordenar o assassinato da vereadora Marielle Franco. Além de Moraes, votaram a favor da prisão os ministros Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Ao fundamentar o voto, Flávio Dino disse que o material probatório acostado aos autos evidencia risco atual para o deslinde das investigações e que a leitura das peças processuais revela a possibilidade de configuração de um autêntico ecossistema criminoso em uma unidade federada, o que pode gerar a continuidade das investigações em um ou mais inquéritos policiais a critério das autoridades competentes. O último voto lançado foi o do ministro Luiz Fux, pouco antes das 11 da manhã. Com o resultado, a primeira turma, por unanimidade, confirmou não só a prisão, mas também as medidas cautelares determinadas por Alexandre de Moraes, como o bloqueio de bens, o afastamento das funções públicas e a entrega de passaporte dos suspeitos. O prazo para o referendo da primeira turma terminava às 11h59 desta segunda-feira. A partir daí, o Supremo Tribunal Federal teria até 24 horas para comunicar à Câmara dos Deputados a prisão de Chiquinho Brazão. Mas o ministro Alexandre de Moraes antecipou o envio do ofício e encaminhou o documento ao Congresso no fim da manhã, assim que o julgamento foi concluído. A comunicação foi encaminhada diretamente ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. No ofício, Moraes disse que a prisão preventiva ocorreu em face de flagrante delito pela prática do crime de obstrução de justiça em organização criminosa. A palavra final, se o parlamentar continuará preso ou não, cabe ao plenário da Câmara. Quem marca a sessão é Arthur Lira. Antes, a Comissão de Constituição e Justiça também será consultada. União Brasil, partido pelo qual Chiquinho Brazão foi eleito, marcou posição por um desfecho rápido. Ontem mesmo à noite, por unanimidade, a Executiva Nacional decidiu expulsar o parlamentar da legenda e cancelar a filiação partidária de Brazão. Outra frente que vai tratar do caso é o Conselho de Ética. O PSOL, partido de Marielle Franco, entrou com uma representação pedindo a cassação do mandato de Brazão por quebra de decoro parlamentar. No documento, apresentado à direção da Câmara, o PSOL afirma que Chiquinho Brazão é apontado como autor intelectual de um crime bárbaro. Diante disso, descumpre leis, tratados, a Constituição Federal, fere o prestígio da Câmara dos Deputados. A presença do representado como deputado federal, por si só, é um assinte, e que, por isso, a cassação dele é urgente e sua presença uma vergonha para casa. No Conselho de Ética existem, no momento, 7 representações contra deputados, todas do ano passado. A de Chiquinho Brazão será a 8ª. O presidente do colegiado, o deputado Leur Lomanto Júnior, que também é do União Brasil, disse que assim que a representação chegar ao Conselho de Ética, irá marcar reunião para a escolha do relator e garantiu que o caso vai ser analisado com rapidez. O Conselho de Ética vai agir com todo rigor, nesse caso, com toda a celeridade. É preciso que a gente preze e zele pela boa imagem da Câmara dos Deputados. Eu, como presidente do Conselho, tenho a missão de conduzir todo esse processo, garantindo, repetindo, o direito à legítima defesa do representado, mas agindo com todo rigor. É dessa forma que a gente vai procurar conduzir todo esse processo. A Câmara não pode sentar em cima disso, né? Não pode demorar com isso, não. A sociedade aguarda uma resposta. Importante destacar que os 3 suspeitos presos ontem são 3 agentes públicos, sendo 2 veteranos da política do estado do Rio e o terceiro, nada menos que o homem que chefiava a Polícia Civil, responsável pela investigação do assassinato na época. O relatório da Polícia Federal, relatório final, provoca surpresa e, ao mesmo tempo, indignação pelo suposto envolvimento de autoridades. Para as famílias da Marielle, do Anderson, a sensação é de perplexidade. Quem mandou matar Marielle? A pergunta durou 6 anos e 10 dias. Ontem a Polícia Federal prendeu 2 suspeitos de serem os mandantes. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, e o irmão dele, deputado federal Chiquinho Brazão, que foi expulso ontem do União Brasil. Segundo a Polícia Federal, foi o interesse por terrenos na zona oeste do Rio o pano de fundo do assassinato da vereadora Marielle Franco.
e que discordâncias políticas entre a família Brazão e políticos do PSOL motivaram o crime. Chiquinho Brazão tinha apresentado um projeto de lei complementar na Câmara de Vereadores do Rio que pretendia tornar legais imóveis irregulares. Um assessor de Marielle, ouvido pela investigação, disse em depoimento que dias depois da segunda votação do projeto, Chiquinho reclamou do voto de Marielle e demonstrou irritação fora do comum e jamais vista por ele, já que o então vereador sempre se mostrou um parlamentar discreto e tranquilo. Também foi preso ontem o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, que, segundo as investigações, ajudou a planejar meticulosamente o crime. No dia seguinte ao assassinato, Rivaldo se encontrou com as famílias das vítimas e prometeu apuração rigorosa. Eu posso dizer para você e para toda a população do Brasil, nós vamos dar uma resposta a esse crime. A prisão de Rivaldo deixou as famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes perplexas. Ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da Polícia Civil a elucidação desse caso. E hoje saber que um homem do qual nos abraçou, prestou solidariedade e sorriu, de hoje tem envolvimento nesse mando. É um tapa, é pisotear ainda mais, né? Você saber que está envolvido e olhar no nosso olho e fazer promessas. E é tão profundo e é tão doloroso, então, quem sabe, vamos ver como as coisas ainda vão se desdobrar, faltam ainda respostas. O relatório da Polícia Federal sobre o caso Marielle aponta vários momentos em que Rivaldo tentou obstruir a investigação. O documento fala em sabotagem do trabalho apuratório e negligência na busca por imagens de câmeras de segurança para rastrear o carro usado pelos assassinos. Ele nega peremptoriamente a participação, qualquer espécie de participação. Pelo contrário, ficou surpreso exatamente por conta do fato de que as investigações produzidas por ele, por sua equipe, conduziram à prisão do atirador, do Rony Lessa, do delator. Com as 3 prisões de ontem, agora são 7 os suspeitos na cadeia por envolvimento nas mortes de Marielle e Anderson. 3 já são réus e aguardam julgamento. O ex-PM Rony Lessa é acusado de atirar nas vítimas. Elcio de Queiroz, também ex-PM, confessou que dirigiu o carro usado durante a execução. E o ex-sargento do Corpo de Bombeiros, Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, acusado de monitorar os passos de Marielle e de ajudar a descartar as armas do crime. O outro preso é Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha, dono do ferro velho que teria desmanchado o veículo. As investigações dos assassinatos de Marielle e Anderson mostram como a ação da milícia permeia diferentes esferas do poder público. Foram apontados como executores do crime 3 ex-agentes da segurança pública, 2 policiais militares e um bombeiro, e outros 3 agentes públicos do Tribunal de Contas, do Legislativo e da Polícia, como mandantes ou articuladores do crime. Esse é um legado, um dos legados de Marielle Franco, além de tantos que ela deixou para nós. É poder abrir a caixa de Pandora para que todo mundo possa ver o que acontece no cotidiano da vida das pessoas no Rio de Janeiro, que estão submetidas a graves violações de direitos humanos, sob o mando, de grupos paramilitares armados que funcionam como máfia, que tem seu poder político também associado a agentes do Estado. Ao longo desses 6 anos e 10 dias, a investigação teve idas e vindas até o desfecho de ontem. As prisões aconteceram depois da homologação pelo STF da delação premiada do executor do crime, Rony Lessa, que aconteceu na terça-feira passada. No extenso relatório da Polícia Federal, a atuação de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia do Rio, é contestada em outros casos. O miliciano Orlando Curicica, que está na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, narrou em depoimento que teve que pagar R$20 mil a Rivaldo para que a mulher dele se livrasse de um inquérito por porte de arma. E disse que existia um sistema de pagamento mensal realizado pelas milícias para as delegacias do Rio. A de homicídios, segundo o Curicica, recebia entre R$60 e R$80 mil todo mês.
Segundo o relatório, Marcele Guimarães Vieira Souza, filha de Marcos Falcon, assassinado em 2016, também revelou que todo mundo com quem ela conversava, principalmente policiais, desestimulavam que ela procurasse a DH porque a delegacia estaria comprada. Falcon era presidente da Portela, candidato a vereador e ex-PM, expulso por suspeita de envolvimento com a milícia. Marcelo Freixo, presidente da Embratur e muito amigo de Marielle, diz que o combate às milícias é urgente. Mas a milícia, ela não nasce no cárcere, a milícia nasce na política. A milícia é quando a política se utiliza da polícia para dominar territórios, para ganhar dinheiro e para se beneficiar eleitoralmente. Então é isso, a milícia é uma máfia que se estabelece no Rio de Janeiro, que está dentro das instituições. Então acho que se abre aí uma necessidade de aprofundar uma investigação cada vez mais. As investigações que precisam ser melhor fechados, elaborados, e é, portanto, agora uma fase final muito importante, com um detalhamento da Polícia Federal e um trabalho da Procuradoria-Geral da República. Um homem apontado como chefe de uma milícia da Zona Oeste do Rio foi morto em confronto com a polícia. O nome dele é Fabrício da Guia Mendes da Silva. Ele reagiu a uma tentativa de prisão, foi baleado. Um policial foi atingido por estilhaços e com o miliciano foram apreendidos muita coisa. Tá vendo aí? Um fuzil, uma pistola, colete à prova de bala, celular, fardamento militar e ainda um carro roubado. De acordo com as investigações, ele era um dos homens de confiança do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que está preso desde o fim do ano passado. Incrível, né? Vou falar agora de um levantamento divulgado hoje que mostra que o número de presos aumentou no Brasil no último ano. Vamos juntos aqui para o nosso telão, você vai acompanhar comigo. Veja só, mais de 650 mil, tá vendo? Pessoas cumpriam pena em regime fechado. Em 2023, 201.188 em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica ou não. E assim, o total de presos no Brasil chegou a esse número aqui, ó, 851.493. É o maior número desde 2016, quando a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapem, começou a fazer esse levantamento. Você acompanha comigo aqui por esse gráfico, que dá para a gente perceber que a cada ano a população carcerária vai aumentando. A maioria dos presos foi condenada por tráfico de drogas, o que é o crime que mais coloca a gente na cadeia no Brasil atualmente. E depois vem o roubo, né? Roubo qualificado ou roubo simples, tá vendo? Primeiro o tráfico de drogas, roubo qualificado e na sequência o roubo simples. E existe projeto aí para aumentar, né, a construção de cadeias no Brasil, mas é claro que tudo isso tem sido discutido aí com o governo federal e também com os governos estaduais. Concessionária que administra o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo maior do país, apresentou hoje detalhes do projeto de reforma. Chegar ao aeroporto de Congonhas numa segunda-feira de manhã já é um desafio. Eu vim trazer meu pai, a minha mãe de coração, e o trânsito estava um horror hoje. A Amanda veio de Manaus e estava em busca de um carro de aplicativo. Eu tive que sair perguntando, procurando, e é lá embaixo, não pode aqui em cima. Quem frequenta o aeroporto de Congonhas enfrenta dificuldades na chegada com as longas filas que se formam aqui na área de embarque e na saída. Por causa do tempo de espera, tem gente que prefere se distanciar do aeroporto, cruzar a passarela para ter mais chances de conseguir um carro de aplicativo. Eu venho a cada 15 dias e eu acho que tem que melhorar aqui esse fluxo, né? Parece que tá meio desorganizado. A gente não entende muito bem onde pega o táxi, onde pega o Uber, onde pega a carona. A AENA, concessionária que administra Congonhas desde outubro do ano passado, apresentou os detalhes do projeto de reforma e modernização do aeroporto. Essas são ilustrações do projeto apresentadas pela empresa. A concessionária promete investir R$2 bilhões em melhorias nos próximos 5 anos. Entre elas, construir um novo terminal de embarque e desembarque com capacidade para atender 29,5 milhões de passageiros por ano. No passado, 22 milhões de pessoas embarcaram ou desembarcaram em Congonhas.
O novo terminal vai ter 105 mil metros quadrados e será integrado ao atual. A ideia é ampliar as áreas de check-in, de embarque, com mais banheiros e restaurantes. Nossa obrigação contratual é entregar a obra de Congonhas em junho de 2028. Já recebemos nesta última semana a autorização das demolições daqueles hangares que estão desocupados por parte do governo do estado. Com essas autorizações de demolição, a gente já vai para a prefeitura e esperemos que já alguns trabalhos comecem já em 2024. Durante a apresentação, o diretor do aeroporto falou sobre a dificuldade de chegar e sair do terminal. A gente vai criar um bolsão de aplicativo. A gente vai criar uma coisa que a gente chama praça picape. Vai ter o acesso do metrô. A gente vai ampliar o meio-fio 250 metros. Ou seja, o somatório dessas diversas iniciativas garantirão a melhoria do acesso aqui do aeroporto. A linha Ouro do metrô, projeto do governo do estado de São Paulo para a Copa de 2014 no Brasil, mas que até hoje ainda não está pronto, foi tema da apresentação. Quando finalizada, a linha vai conectar o aeroporto à rede de trilhos da capital paulista. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi hoje à cerimônia em Congonhas e deu um novo prazo para o fim das obras do metrô. A nossa meta é que em 26, junto com a conclusão da fase 1B do aeroporto, a linha 17 esteja funcionando. Até lá, o jeito é encarar o ônibus carregando a mala ou pagar mais caro, como fez o Luiz. Eu mesmo moro perto de metrô e é super complicado chegar aqui sempre. Hoje mesmo demorei 1h30 de aplicativo para chegar aqui e geralmente eu venho de aplicativo, que é a única solução. Como faz falta, né, gente? Transporte público de qualidade, o povo sabe bem, né? E ainda hoje, o governo detalha como é que vai ser o pagamento do benefício para alunos de baixa renda do ensino médio. 2h mais 7 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos sempre ao vivo com você aqui no JH. Olha isso, pela primeira vez desde o começo da guerra em Gaza, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução de cessar-fogo imediato. Foram 14 votos a favor. Os Estados Unidos se abstiveram. Vamos então até Nova York conversar sobre isso com a nossa correspondente, a Candice Carvalho. Candice, bem-vinda, boa tarde para você. Tá frio aí, mas vamos lá com as informações quentes que você traz direto da ONU. E um ventinho contra aqui, Tralha, mas vamos lá. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, um cessar-fogo imediato que já começa a valer agora durante o período sagrado do Ramadã, que vai até o dia 9 de abril. Essa resolução exige também que todos os reféns que estão sob o poder do Hamas sejam libertados e destaca a urgência em aumentar o fluxo de ajuda humanitária na faixa de Gaza. A resolução foi proposta por 10 países que integram ali a posição rotativa no Conselho de Segurança, uma resolução que foi liderada pelo Moçambique, recebeu o apoio da Rússia e da China, além de países árabes. E a delegação americana pediu várias modificações no texto de última hora, isso para que as condições fossem aceitáveis, né, ali do lado americano. Durante a reunião do Conselho, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Linda Thomas Greenfield, destacou que os americanos, que os Estados Unidos têm trabalhado com parceiros como o Catar e também o Egito para achar uma solução diplomática para esse conflito. Essa é a primeira resolução aprovada pela ONU, aprovada no Conselho de Segurança da ONU, que exige um cessar-fogo. Israel, claro, não gostou, especialmente porque os Estados Unidos, né, grandes aliados de Israel, poderiam ter vetado, mas não fizeram isso. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reagiu e cancelou o envio de uma delegação a Washington. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, deve chegar a Washington ainda hoje para várias reuniões com altas autoridades dos Estados Unidos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que essa resolução ela precisa ser implementada e que seria um fracasso caso isso não acontecesse. Em Gaza e Israel é grande a preocupação com a escalada do conflito e também com a libertação dos reféns. Na tradição judaica, esta é a época de Purim, um feriado parecido com o carnaval em que os israelenses comemoram vestindo fantasias e fazendo festas nas ruas. Neste ano, no desfile de Jerusalém, famílias de reféns protestaram. Sem celebrações, sem os reféns, eles gritavam. We
Estamos preocupados com o destino dos reféns e achamos que não é hora de grandes celebrações e de alegria popular, diz David. O porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, afirmou em uma declaração por vídeo que o Hamas e a Jihad Islâmica estão barricados dentro do Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, que está sob ataque de Israel há uma semana. Hagari diz que o Hamas está destruindo o hospital e que a operação israelense apreendeu centenas de suspeitos de terrorismo. O Hamas está atirando de dentro da emergência médica e da maternidade do Al-Shifa e jogando explosivos da ala de queimaduras. Terroristas escondidos no hospital estão atirando morteiros contra as nossas forças. Já o Hamas afirma que Israel prendeu centenas de pacientes e funcionários do hospital na operação. Israel confirmou hoje que não vai mais deixar a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos entregar ajuda na faixa de Gaza, dizendo que a agência é responsável por perpetrar o conflito na região. A agência é uma das principais a entregar ajuda em Gaza e desde 29 de janeiro não consegue levar comida ao norte do território, onde a fome é iminente, de acordo com a ONU, e onde, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, 27 pessoas, incluindo crianças e bebês, já morreram de desnutrição. Os bombardeios aéreos continuam. No centro do território, em Deir al-Balá, 21 palestinos morreram em um ataque israelense a um bloco de apartamentos. Até agora, já são 32.333 palestinos mortos desde o início da guerra. E no sul, em Rafah, palestinos lamentavam a perda de parentes em um ataque aéreo no fim do domingo. Eles estavam quebrando o jejum de Ramadã quando foram bombardeados, diz Youssef Al-Suri. O que eles fizeram são só pessoas desalojadas fugindo da morte. Esta segunda-feira é um dia importante em 2 processos contra Donald Trump. Na esfera civil, termina hoje o prazo que o ex-presidente americano tem para pagar uma multa milionária referente à condenação por fraude nas empresas dele. Na área criminal, o Trump assiste à audiência que pode definir o começo do julgamento do caso em que ele é acusado de fraude para tentar comprar o silêncio de uma atriz pornô na campanha presidencial de 2016. Vamos então ao vivo com o nosso correspondente, o Ismar Madeira. O Ismar está no Tribunal de Nova York e traz as informações aqui pra gente. Ismar, tá bem agitado por aí, né? Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Trali. Para você, boa tarde a todos. Muito agitado mesmo. O ex-presidente Donald Trump veio a esse tribunal porque hoje ficou definida a data do início do julgamento do caso da ex-atriz pornô. Como a gente pode ver, olha, muitos jornalistas aqui aguardando as últimas notícias sobre o caso. Essa área toda foi interditada, só pessoas autorizadas podem passar depois desse alambrado. O trânsito no quarteirão também está sendo controlado pela polícia por motivos de segurança. Donald Trump chegou aqui no meio da manhã e mais uma vez repetiu que o processo é uma caça às bruxas, uma farsa. A audiência começou às 11 horas da manhã no horário local, meio-dia no horário de Brasília. Trump é alvo de 34 acusações de falsificação de documentos, nesse caso da Stormy Daniels. Esse foi o primeiro processo criminal em que Trump teve que vir a um tribunal. No ano passado isso aconteceu, ele foi fichado como um réu. E vai ser também o primeiro caso a começar um julgamento a partir do dia 15 de abril. No mês que vem, essa data foi confirmada hoje pelo juiz. O julgamento já tinha sido adiado uma vez e hoje a defesa de Trump estava tentando adiar de novo. Os advogados pediram mais tempo para analisar as milhares de páginas de evidências apresentadas pelos promotores. São indícios colhidos a partir do depoimento de um ex-advogado de Trump, que confessou ter feito o pagamento de $130 mil para a atriz Stormy Daniels. Ela disse que teve um caso com Trump em 2006. O ex-presidente é acusado de falsificar registros comerciais para encobrir um pagamento de $130 mil feito com dinheiro da campanha eleitoral de 2016 para encobrir o caso.
Trump postou hoje uma mensagem em rede social negando que tenha cometido crime e dizendo que o caso deveria ser arquivado. Em outro processo, também em Nova York, a acusação é de que Donald Trump aumentou de maneira fraudulenta seu patrimônio ao longo de uma década. Segundo os promotores, Trump declarou ter 2 bilhões e 200 milhões de dólares, pelo menos 812 milhões de dólares a mais do que o valor real. A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, também notificou o condado de Westchester, onde Donald Trump tem um campo de golfe e uma mansão de 60 quartos. As propriedades podem ser confiscadas para o pagamento da multa. A procuradora argumenta que o cálculo do valor da multa é técnico e que, se Trump não tiver fundos para pagar, ela vai pedir o confisco de bens. O ex-presidente diz que tem dinheiro e que estão querendo tirar dele. Mas até agora, Trump não conseguiu levantar o valor com seguradoras. Cerca de 30 negaram o pedido de recursos para pagar a multa. Trump está em campanha para concorrer à presidência pelo Partido Republicano nas eleições em novembro. E na sexta-feira, o comitê pediu doações de apoiadores. Agora há pouco, os advogados de Trump conseguiram uma vitória, nesse caso, da supervalorização de propriedades para obter vantagens aí em empréstimos. O ex-presidente Donald Trump e os filhos já tinham sido condenados nesse processo a pagar uma multa de 464 milhões de dólares. Mas agora de manhã, hoje, agora há pouco, a Corte de Apelação definiu que ele poderá pagar inicialmente um valor menor, 174 milhões de dólares, e ele tem agora um prazo de 10 dias para pagar. Isso foi uma grande vitória, porque antes ele teria que pagar 474 milhões hoje, e agora a decisão é que ele pode pagar 174 milhões de dólares em 10 dias, mas pode recorrer. Se perder a causa, ele vai ter que pagar todo o restante do valor. Se ganhar, recebe esse dinheiro pago de volta, Trali. Valeu, muito obrigado, Ismael Madeira. Um ótimo trabalho para você. Se tiver alguma novidade daí, chama a gente, por favor. Um abração. Na Rússia, 4 pessoas foram acusadas formalmente pelo atentado que deixou mais de 130 mortos durante um show de rock em Moscou. Uma tragédia. E países da Europa estão em alerta para terrorismo. A sala de concertos onde aconteceu o ataque mais mortal na Rússia em 2 décadas continua recebendo flores em homenagem aos 137 mortos. E também brinquedos para lembrar as 3 crianças que foram vítimas do sangrento atentado terrorista. Homens armados invadiram o Teatro Crocus na sexta-noite, atirando indiscriminadamente durante um show de rock. 4 suspeitos estão presos e foram acusados pelos crimes. Apresentam sinais de ter sido espancados, mas o governo russo não quis comentar. Hoje, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que é inapropriado fazer comentários sobre a investigação. O ISIS-K, um braço do Estado Islâmico, assumiu a responsabilidade. Os Estados Unidos disseram publicamente acreditar na autoria dele e afirmaram ter alertado a Rússia sobre um ataque iminente no país. O governo russo contestou as afirmações. O presidente Vladimir Putin afasta a hipótese de terrorismo islâmico e tenta colocar a Ucrânia entre os agressores. Vários países da Europa agora recomeçam a fechar as suas portas. O presidente francês, Emmanuel Macron, ofereceu ajuda à Rússia para combater o terrorismo, mas disse também que seria cínico e contraproducente para os russos tentar culpar a Ucrânia pelo ataque terrorista. A França está em alerta máximo, a Alemanha também, e a Itália já reforçou a vigilância em centenas de lugares. Ontem, o Papa Francisco, com a voz cansada, não leu a homilia preparada para a missa do Domingo de Ramos, deixando em seu lugar um longo e reflexivo silêncio.
Um silêncio que substitui o sermão é previsto, embora nunca tivesse acontecido numa ocasião tão importante como a abertura da Semana da Páscoa. Depois, o Papa Francisco retomou a missa e lamentou o ataque em Moscou. A oposição da Venezuela afirma que o governo de Nicolás Maduro está impedindo o registro da candidatura de Corina Yoris. O prazo para a inscrição dos candidatos termina hoje e, de acordo com os opositores, o acesso que permitiria o registro da escolhida para substituir Maria Corina Machado está bloqueado. A professora de filosofia Corina Yoris, de 80 anos, foi apresentada como candidata na semana passada, depois que o procurador-geral anunciou a detenção de 2 dos aliados mais próximos de Maria Corina Machado. E também foram emitidos mandados de prisão para outras 7 pessoas, incluindo Magali Meda, que naquele momento era a indicada para ser a candidata substituta. E pesquisas anteriores ao impedimento de Maria Corina Machado davam a ela 54% das intenções de voto contra 14% para o presidente Nicolás Maduro. As eleições estão marcadas para o dia 28 de julho. Aqui no Brasil, aumentaram as agressões contra idosos nos primeiros meses do ano. Complicações da diabetes levaram à amputação da perna 3 anos atrás. Com a morte da esposa no ano passado, este senhor de 69 anos conheceu a solidão, sem ajuda ao menos para fazer o básico. Eu estava sofrendo, sozinho, não aguentava, não podia fazer um milho, fazia, mas é muito difícil. Não podia sair, que lá é morro. A mudança para esse lar de idosos de Belo Horizonte foi depois de levar uma paulada de um dos filhos. Não tinha ninguém comigo, não. Meus filhos eram tudo drogados. A instituição acolhe idosos vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade. Atualmente, 60 pessoas vivem no lar. Tem a situação de vulnerabilidade, onde há um possível rompimento de vínculo familiar, uma fragilidade desse vínculo. Ou que ainda tem o vínculo familiar, onde alguns sofrem maus tratos onde vivem, né? Pela própria família ou pela vizinhança. Esta mulher trans de 66 anos vive aqui há 10 meses. Ela conta que na velhice as agressões verbais ganharam outros adjetivos. É muito normal de que chamem a gente de bicha velha. Isso é muito comum até pessoas que fazem faculdade de saúde se expressar dessa forma. Segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, só em janeiro e fevereiro, o Disque 100 recebeu mais de 28 mil denúncias de agressões contra idosos no país. O número é 30% maior em relação ao mesmo período do ano passado. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais concentram a maior parte das denúncias. Um dos diretores da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais explica que existem vários tipos de violências contra o idoso. As agressões, elas são inúmeras, não somente físicas, mas também psíquicas, né? Como, por exemplo, xingamento, impedir o idoso de receber ou de visitar amigos, familiares, lançar a mão, apropriar-se, sem que a pessoa idosa saiba dos seus recursos financeiros. E saber identificar o tipo de agressão ajuda no encaminhamento da denúncia. Se a agressão está clara para o cidadão, para aquele vizinho, para aquele parente que tomou conhecimento, ele faz a denúncia diretamente até a Polícia Militar. Agora, na dúvida, na suspeita, entre em contato com Disque 100, para que as autoridades policiais entrem em contato com o idoso, com a família, quando se fizer necessário, e investigue aquela situação. Você vê como é importante, né? A gente ter denúncia de fato, né? Ter gente observando o que está acontecendo para num momento difícil aí de desconfiança, de agressão, de violência, poder pegar o telefone, denunciar e pedir ajuda, né? Muito idoso desamparado por tudo que é canto. E a gente sabe, né? Como é importante a gente cuidar bem, né? Dos nossos idosos. O quanto a gente tem a aprender com eles, né? Pela experiência de vida, né? Merecem todo o respeito, valorização, acolhimento e não o oposto, não o abandono e a violência, né? Então, reforçando aqui com você,
Para fazer denúncia, tem que ligar para o número 100 de qualquer telefone fixo, celular, 100 só, sem DDD, sem nada mais, 100. Ligação é de graça e quem está telefonando não precisa se identificar, tem o anonimato preservado. Polícia Civil indiciou 3 pessoas pela morte de 10 trabalhadores na explosão de um silo de secagem de grãos numa cooperativa de Palotina, no Paraná, em julho do ano passado. A polícia entendeu que o gerente da unidade, o gerente de medicina do trabalho, o analista operacional pelo setor onde tudo isso aconteceu, essa explosão, eles foram negligentes. De acordo com o delegado que investigou o caso, os 3 sabiam que tinha um problema com o sistema que retira a poeira dos túneis de grãos, que é o local onde os trabalhadores ficavam, e acabaram morrendo, outros feridos. E os 3 aí responsáveis foram indiciados por homicídio culposo e também lesão corporal. E agora o caso vai ser analisado pelo Ministério Público do Paraná. Nós não conseguimos contato com as defesas de cada um dos indiciados. A cooperativa Cevale declarou que vai avaliar os laudos da Polícia Civil assim que receber formalmente o conteúdo, mas afirmou desde já que reforça o compromisso de colaborar com as investigações deste acidente. Vamos a mais um rápido intervalo e na sequência aqui para você, começa amanhã o pagamento do benefício para alunos de baixa renda do ensino médio. 2h30 pelo horário de Brasília, muito obrigado sempre pela sua companhia aqui no JH. Olha isso, que situação. O excesso de calor afetou diretamente a produção de alimentos pelo país. Em Minas, os produtores estão com muitos problemas, muitos perrengues nas plantações de bananas. Nesta propriedade em Piau, na zona da Mata Mineira, o Álvaro precisou replantar as bananeiras. Dos 2.000 pés plantados em setembro do ano passado, 500 morreram. Pés novos que foram replantados em novembro também estão morrendo novamente. Isso aí é um prejuízo para atrasar um ano, porque agora só vou conseguir replantar o ano que vem. Enquanto isso, já calcula os prejuízos. As bananas in natura são para fabricação de doces. Só nesse bananal aqui, eu calculo eu perder uma produção de 400 a 500 caixas este ano. Isso aí vai me dar um prejuízo em torno de R$20 mil só em valor de banana, fora o valor de mercado da fruta desidratada. Nesta outra fazenda, as bananeiras estão ressecadas, com as folhas queimadas. As frutas foram colhidas antes mesmo de atingirem o tamanho ideal para venda. A gente gasta muita água e pouco está resolvendo, porque está muito quente, a evaporação está sendo demais e pouco está adiantando. Porque essa alta temperatura aí só está aumentando o gasto, não está modificando nada na banana. Costuma até cozinhar o cacho de banana sem estar de vez. Este técnico da Emater explica que as altas temperaturas atrapalham a germinação das sementes. 6 ondas de calor intensas passaram pelo Brasil entre agosto e novembro do ano passado, segundo o IMET. A planta da banana, quando exposta a temperaturas superiores a 35 graus, ela apresenta uma inibição no seu desenvolvimento. A planta ela vai ficar numa maturação desuniforme, no desenvolvimento dos frutos também desuniforme, não correspondendo ao padrão que o mercado pede. As bananas são colhidas ainda verdes e passam por um processo de amadurecimento em um ambiente climatizado. Assim, elas ficam boas para venda de maneira uniforme. O problema é que muitos cachos estão começando a amadurecer ainda no pé. Neste aqui, por exemplo, as bananas de cima se desenvolveram mais, se soltam com facilidade. Já as de baixo estão verdes, pequenas. Veja a diferença entre elas. Neste caso, o cacho inteiro vai ter que ser cortado. O clima afeta diretamente na produção. A banana não enche o que era para encher e não produz o tanto que era preciso para produzir. Se não colher, ela vai madurar. Então, se não deu uma banana de primeira, vai de segunda. A banana mais miúda, mais fraca, que ela não encheu, que ela não ficou grande, aí já não é bom para comércio, para você vender in natura. O governo federal divulgou hoje o primeiro relatório sobre a diferença salarial entre homens e mulheres no setor privado. Tenho o prazer de receber ao vivo, direto de Brasília, o repórter Eric Rianelli com os detalhes aqui pra gente. Eric, obrigado aqui pela sua presença e uma boa tarde aí.
Oi, Trali, muito obrigado. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A publicação desse diagnóstico tornou-se obrigatória no ano passado com a sanção de uma lei que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres. De acordo com esse levantamento divulgado hoje aqui em Brasília, a diferença de remuneração entre homens e mulheres no Brasil em um mesmo cargo nas empresas privadas é de quase 20%. Mas essa diferença sobe ainda mais para pouco mais de 25% em cargos mais altos de dirigentes e gerentes. A pesquisa foi feita em cerca de 49 mil empresas que juntas empregam 17 milhões e 700 mil pessoas. A pesquisa detalha as diferenças salariais de acordo com a localização da empresa, como por exemplo o estado onde ela fica e também por critério de raça do funcionário. E nesse caso o relatório apontou uma desigualdade na remuneração de mulheres negras. Vamos a esses dados. A remuneração média de funcionárias negras é de 68% da remuneração média geral. Já o funcionário não negro recebe quase 28% acima da média geral. Se comparadas as remunerações de mulheres negras e não negras, a funcionária negra recebe apenas 66% do salário da mulher branca. A lei sancionada no ano passado obriga o pagamento de salários iguais para homens e mulheres exercendo a mesma função. As empresas que descumprirem terão que pagar multa no valor de 10 salários da pessoa discriminada. O texto também estabelece tratamento igualitário em relação à raça e etnia. A partir desse relatório divulgado hoje, os empregadores vão ter 90 dias para elaborar aí um plano com prazos e metas para corrigir essas distorções. Trali. Obrigado, Eric, pelas suas informações ao vivo. Incrível, né? Como essa questão das injustiças sociais no Brasil, né? Elas vão permeando tudo. Obrigado, bom trabalho. Começa amanhã o pagamento do programa Pé de Meia, que é um incentivo financeiro com grana, né, para estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio. Numa cerimônia no Palácio do Planalto, o governo entregou os primeiros cartões do programa Pé de Meia a estudantes de todos os estados e do Distrito Federal. A previsão é que 2,5 milhões de alunos sejam atendidos em 2024, ao custo de 7 bilhões e 100 milhões de reais. Dinheiro que vai sair do Fundo Social, do Pré-Sal e do orçamento do MEC. Podem participar do programa estudantes inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, matriculados desde o início do ano letivo em uma escola pública. O programa estabelece que serão pagos R$2.000 por ano, sendo R$200 na matrícula e mais 9 parcelas também de R$200, com a condição de o estudante ter frequência mínima de 80% das horas letivas. Esse dinheiro pode ser sacado a qualquer momento. Haverá ainda um bônus de R$1.000 a cada ano concluído do ensino médio, que será pago ao término dos 3 anos. Esse dinheiro só vai poder ser sacado depois que o aluno receber o certificado de conclusão de curso e participar de avaliações educacionais, como o SAEB. O estudante que participar do Enem, também no 3º ano, vai receber ainda R$200. No total, ao fim dos 3 anos do ensino médio, cada aluno pode receber até R$9.200. O pagamento dos R$200 referente às matrículas vai ser de acordo com o aniversário do estudante. Amanhã recebem os nascidos em janeiro e fevereiro. Dia 27, quem nasceu em março e abril. Dia 28, quem faz aniversário em maio e junho. Aí continua na semana que vem. Dia 1º de abril recebe quem nasceu em julho e agosto. Dia 2, em setembro e outubro. E dia 3, para os aniversariantes de novembro e dezembro. As outras parcelas de R$200 serão pagas a partir de abril. Como este ano o programa está começando já no fim de março, serão pagas 8 e não 9 dessas parcelas. O valor será depositado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos beneficiados. 2.430.000 já estão ativas. Caso o estudante contemplado seja menor de idade, o responsável legal terá que autorizar que ele movimente a conta. Tô com o celular na mão e já pus o óculos aqui para mostrar para você no nosso telão. Você vai acompanhar comigo. O G1 tem uma reportagem bem interessante sobre o programa Desenrola Brasil. Aquele programa para você conseguir renegociar dívidas, tá vendo? Tá entrando na fase final, reta final. O prazo vai até dia 31 agora de março. Então aqui, olha, tem dicas importantíssimas para você que ainda
está com problema com dívida, quer tentar reduzir o valor, conseguir desconto, diminuir as parcelas, enfim, sair do sufoco. O G1 traz tudo. Tem o QR Code ali também, com o seu celular e a câmera você vem direto para essa reportagem. Mais de 12 milhões de brasileiros já conseguiram renegociar 37 bilhões e meio de reais. Olha que maravilha. Tá no G1, se você não tem o aplicativo, baixa no seu celular, é de graça e boa sorte. Seleção brasileira já treinou em Madrid, na Espanha, onde faz o segundo amistoso sob o comando de Dorival Júnior, a partir de amanhã, contra os donos da casa. Vamos então bater um papinho com o repórter Felipe Brizola. Felipe viajou, tá por lá, acompanha tudo. E aí, Felipe, bem-vindo, boa tarde. Você tá na coletiva, é isso? Não afetar o seu trabalho, você continuar... É isso, Tralli. Vou falar bem baixinho aqui pra gente não atrapalhar o pessoal que faz pergunta nesse momento, mas o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, respondendo à entrevista coletiva. Ele acabou de comandar o último treinamento na preparação para esse jogo e, por enquanto, a gente está aguardando para ver se ele entrega a escalação do Brasil. A gente está na casa do Real Madrid, né? O centro de treinamento do clube é um lugar que é muito importante nessa convocação da seleção, porque a gente tem atletas relevantes que jogam por aqui, como o Vini Júnior, o Rodrigo e em breve o Endrick, que fez o gol da vitória do Brasil no sábado contra a Inglaterra. Hoje ele pertence ao Palmeiras, mas assim que fizer 18 anos, em julho ele vem para cá. Então a seleção brasileira de alguma maneira se sente em casa por aqui. É importante lembrar, né, Tralli, que essa partida contra a Espanha tem um fundo antirracista muito importante. Foi um amistoso que só foi marcado depois dos atos racistas que o Vini sofreu em maio do ano passado, atuando pelo Campeonato Espanhol. Isso aconteceu lá em Valência. A CBF se juntou com a Federação Espanhola e eles organizaram esse evento que tem, então, esse protesto importante na luta antirracista. E é por isso, inclusive, que o Vini Júnior veio aqui, ele pediu para falar na entrevista coletiva e falou o seguinte, vamos ouvi-lo. Que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe e às vezes nem sempre é possível. Então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Somos solidários aí, né, com esse sentimento de dor aí, que ao mesmo tempo expressa a revolta, a indignação do nosso querido atleta Vinícius Júnior. O Vini Júnior já foi alvo de racismo em estádios da Espanha pelo menos 20 vezes, desde que ele chegou à Espanha. Isso tem 6 anos, de acordo com o levantamento do site GE. A La Liga, que organiza o Campeonato Espanhol, já fez mais de 15 denúncias para os órgãos competentes e 3 delas foram arquivadas. Outras ainda estão em investigação. Alguns clubes chegaram a banir torcedores identificados em casos de racismo contra o nosso atleta brasileiro. A Justiça da Espanha nunca responsabilizou ou prendeu ninguém até agora. Grave isso, né? E a Globo transmite esse jogaço Brasil e Espanha ao vivo amanhã para você, às 5h20, então, pelo horário de Brasília. Brasil que venceu a Inglaterra no sábado, né? Lá na casa do adversário em Londres. E agora amanhã, portanto, pega a Espanha em Madrid, 5h20, horário de Brasília. Você confere tudo ao vivo aqui com a gente, tá bom? Encerramos assim o Jornal Hoje. Daqui a pouquinho você pode rever as nossas reportagens no Globoplay. Agradeço demais a sua companhia e não se esqueça, à noite tem o Jornal Nacional, tá bom? Um excelente começo de semana para você. Muito obrigado, boa tarde, fique em paz e até amanhã.